Meus filhos, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje venho com um alerta muito sério, um ensinamento vindo diretamente das revelações do amado Padre Pio, homem de fé profunda, que tanto sofreu por amor a Cristo. Há hábitos, muitas vezes praticados sem intenção maliciosa, que impedem que as bênçãos da Sagrada Comunhão floresçam em nossas almas. São atitudes que nos afastam da graça, bloqueiam os dons do Espírito e tornam o nosso coração frio diante do altar. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre 3 hábitos espiritualmente perigosos que, segundo o próprio Padre Pio, podem estar impedindo você de receber plenamente os frutos da Eucaristia. Prepare-se, pois talvez seja necessário mudar algo ainda hoje. Se você está assistindo este vídeo, é porque Deus está tocando seu coração para uma verdade profunda que pode transformar completamente sua vida espiritual. Antes de continuarmos, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal para não perder nenhum ensinamento que pode revolucionar sua fé. Imagine por um momento estar diante de um dos maiores místicos da história da Igreja Católica, um homem que carregava em seu próprio corpo as chagas de Cristo, que podia ler os corações humanos como páginas abertas de um livro e que tinha uma intimidade com o sagrado tão profunda que suas palavras ecoavam como oráculos divinos. Este homem era São Padre Pio de Pietrelcina, e o que ele revelou sobre a Sagrada Comunhão pode chocar você. Durante décadas de sua vida sacerdotal, Padre Pio testemunhou algo que o perturbava profundamente. Fiéis que se aproximavam do altar para receber Jesus Cristo na Eucaristia, mas que inconscientemente erguiam barreiras invisíveis que impediam as graças divinas de fluírem em suas vidas. Como um médico espiritual, ele identificou 3 hábitos específicos que funcionam como verdadeiros bloqueadores das bênçãos celestiais. O primeiro hábito que Padre Pio identificava com uma precisão cirúrgica era a falta de preparação. Enteria. Ele costumava dizer que muitos católicos tratam a Sagrada Comunhão como uma obrigação social, uma tradição familiar ou um ritual automático. Chegam à igreja correndo, com a mente ainda ocupada com os problemas do trabalho, as preocupações financeiras, as discussões familiares ou os compromissos da semana. Padre Pio observava que essas pessoas se aproximavam do altar sagrado como quem chega a um compromisso de negócios menos mecânicos, distantes, sem reverência. Ele dizia que era como convidar o próprio Jesus Cristo para jantar em sua casa, mas recebê-lo com a mesa suja, a casa desarrumada e o coração fechado. Como pode o Rei dos Reis derramar suas graças em um coração que não foi preparado para receber? O santo italiano enfatizava que a preparação não era apenas um ritual exterior, mas uma purificação interior. Ele recomendava que os fiéis chegassem à igreja pelo menos 15 minutos antes da missa, não para cumprir uma regra, mas para criar um ambiente sagrado dentro do próprio coração. Durante esses minutos preciosos, a alma deveria se desconectar do mundo exterior e se conectar com o mundo espiritual. Padre Pio ensinava que a preparação verdadeira começava com um exame de consciência honesto. Não era suficiente simplesmente listar os pecados como itens de uma lista de compras. Era necessário sentir a dor da separação de Deus, reconhecer a própria fragilidade e abrir o coração para o perdão divino. Ele dizia que Jesus não pode entrar completamente em um coração que ainda está dividido, que ainda guarda rancores, que ainda alimenta orgulho ou que permanece apegado aos prazeres mundanos. Segundo o hábito devastador que Padre Pio identificava era a comunhão em estado de pecado mortal. Esta era uma questão que o fazia chorar literalmente durante as missas. Com sua capacidade sobrenatural de ler as almas, ele podia ver quando alguém se aproximava do altar, carregando o peso de pecados graves não confessados. Padre Pio não falava sobre este assunto apenas como uma questão de regra canônica.
mas como uma realidade espiritual terrífica. Ele explicava que quando uma pessoa em pecado mortal recebe a Sagrada Comunhão, não apenas deixa de receber as graças divinas, mas na verdade comete um sacrilégio que aumenta sua culpa diante de Deus. Era como se alguém manchado de lama abraçasse um vestido de noiva branco. Não apenas não se purifica, mas mancha ainda mais o que deveria ser sagrado. O santo Capucinho costumava citar São Paulo: quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. Para Padre Pio, essas não eram apenas palavras teológicas, mas uma realidade espiritual que ele presenciava com frequência. Ele via almas que, em vez de se iluminarem com a presença de Jesus, se escureciam ainda mais devido à profanação do sacramento. Mas Padre Pio não era apenas um diagnosticador severo. Ele era um pai espiritual cheio de misericórdia. Ele oferecia a solução, a confissão sacramental. Não uma confissão mecânica, mas uma confissão sincera, onde a pessoa reconhece seus erros, sente verdadeiro arrependimento e tem a firme intenção de se corrigir. Ele dizia que Deus prefere uma confissão humilde e sincera do que uma comunhão feita por obrigação social. O terceiro hábito que bloqueava as graças, segundo Padre Pio, era talvez o mais sutil e perigoso: a falta de ação de graças após a comunhão. Ele observava que muitas pessoas, imediatamente após receber Jesus Cristo, se distraíam com olhares curiosos pela igreja, pensamentos mundanos, ou simplesmente aguardavam impacientes o final da missa para retornar às suas atividades cotidianas. Padre Pio ensinava que os minutos seguintes à comunhão eram os mais sagrados de toda a missa. Era o momento da intimidade máxima com Jesus Cristo, quando o próprio Deus habitava fisicamente no coração do comungante. Como desperdiçar esse momento, pensando em futilidades? Como permitir que a mente se ocupasse com preocupações terrenas, quando o Criador do Universo estava presente de forma tão especial? Ele comparava esse momento à visita de um amigo muito querido que viaja milhares de quilômetros para encontrar você. Quando esse amigo chega à sua casa, você não o ignora ou se distra com outras coisas. Você dedica tempo exclusivo para conversar, para ouvir, para compartilhar. Da mesma forma, quando Jesus vem até nós na Eucaristia, Ele merece nossa atenção total, nossa gratidão sincera e nossa abertura completa. Padre Pio recomendava que os fiéis permanecessem em silêncio contemplativo por pelo menos 15 minutos após a comunhão. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença divina. Durante esses momentos, a alma deveria expressar sua gratidão, fazer seus pedidos mais íntimos, entregar suas preocupações e, principalmente, permitir que Jesus transformasse seu coração. Mas agora eu pergunto a você: quantas vezes você já se aproximou do altar sagrado carregando algum desses 3 hábitos? Quantas comunhões você pode ter desperdiçado por falta de preparação, por estar em pecado ou por não dedicar tempo à ação de graças? A resposta a essa pergunta pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Padre Pio não revelava essas verdades para condenar, mas para curar. Ele sabia que quando uma pessoa reconhece seus erros espirituais, ela está dando o primeiro passo para uma transformação radical. O santo de Pietrelcina ensinava que a Sagrada Comunhão não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio para os doentes espirituais. No entanto, como qualquer remédio, ela precisa ser tomada corretamente para fazer efeito. Um doente que toma o remédio errado, na dose errada ou no momento errado, não apenas não se cura, mas pode piorar seu estado. Padre Pio via a Eucaristia como o sacramento mais poderoso da Igreja Católica, capaz de transformar vidas, curar doenças espirituais, fortalecer a fé e aproximar as almas de Deus de forma extraordinária. Mas ele também compreendia que esse poder
só se manifestava quando o recipiente estava devidamente preparado e disposto. Ele costumava relatar casos de pessoas que, após corrigirem esses 3 hábitos, experimentavam transformações espirituais impressionantes. Algumas recebiam curas físicas, outras encontravam soluções para problemas familiares complexos, muitas descobriam sua vocação ou missão de vida, e todas relatavam uma paz interior que jamais haviam experimentado antes. Uma das histórias mais tocantes que Padre Pio contava era sobre uma mulher que há anos comungava mecanicamente, sem preparação e carregando rancores profundos em seu coração. Ela não entendia por que sua vida espiritual parecia estagnada, por que suas orações pareciam não ser ouvidas e por que se sentia tão distante de Deus, apesar de frequentar a missa regularmente. Após um encontro com Padre Pio, ela compreendeu que estava desperdiçando o maior tesouro espiritual disponível aos católicos. Começou a se preparar adequadamente antes de cada missa. Foi a confissão, para limpar sua consciência, e passou a dedicar tempo de qualidade para a ação de graças. Após cada comunhão, a transformação foi extraordinária. Em poucas semanas ela experimentou uma intimidade com Jesus Cristo que jamais imaginara ser possível. Seus problemas não desapareceram magicamente, mas ela encontrou forças sobrenaturais para enfrentá-los. Sua família notou a mudança em seu comportamento, sua paciência aumentou, sua generosidade se multiplicou e sua fé se tornou contagiante. Padre Pio explicava que quando uma pessoa remove esses 3 bloqueadores espirituais, ela não apenas recebe as graças da Sagrada Comunhão, mas se torna um canal dessas graças para outras pessoas. A transformação interior se reflete em todas as áreas da vida, no casamento, no trabalho, nos relacionamentos familiares, na forma de lidar com dificuldades e na capacidade de perdoar. O Santo Capucinho ensinava que a preparação adequada não precisava ser complicada. Bastava chegar à igreja alguns minutos antes da missa, fazer um breve exame de consciência, pedir perdão pelos pecados cometidos e abrir o coração para receber Jesus Cristo. Se houvesse consciência de pecado mortal, a confissão sacramental era indispensável, mas não deveria ser vista como um fardo, mas como uma oportunidade de purificação e renovação. Quanto à ação de graças, Padre Pio sugeria que as pessoas conversassem com Jesus após a comunhão como conversariam com seu melhor amigo. Não era necessário usar palavras rebuscadas ou orações decoradas. Bastava abrir o coração sinceramente, agradecer pela presença divina, apresentar as necessidades pessoais e familiares e permitir que Jesus falasse ao coração através do silêncio contemplativo. Padre Pio também alertava que Satanás conhece perfeitamente o poder da Sagrada Comunhão e trabalha constantemente para que os fiéis não se beneficiem plenamente deste sacramento. O inimigo da alma usa distrações, pressa, orgulho espiritual e conformismo para manter as pessoas em uma rotina religiosa vazia, sem verdadeira transformação interior. Por isso, o santo italiano incentivava os fiéis a protegerem seu momento de comunhão como um tesouro sagrado. Ele recomendava que as pessoas fizessem pequenos sacrifícios na véspera da missa, como jejuar adequadamente, evitar entretenimentos fúteis e dedicar tempo à oração, criando assim um ambiente propício para receber Jesus Cristo. Padre Pio também ensinava que a comunhão não é um ato isolado, mas parte de uma vida inteira dedicada a seguir Jesus Cristo. Por isso, ele enfatizava que a preparação e a ação de graças deveriam se estender além dos momentos da missa, permeando toda a existência do cristão. Uma das frases mais marcantes de Padre Pio sobre este assunto era: a Sagrada Comunhão é o encontro de 2 corações. O coração de Jesus, cheio de amor infinito, e o coração humano, que deveria estar ardendo de gratidão e amor correspondente. Quando esses 2 corações se encontram adequadamente preparados, acontecem milagres que transformam não apenas a pessoa,
mas toda a comunidade ao seu redor. Ele costumava dizer que Jesus Cristo não força sua entrada no coração humano. Ele bate a porta gentilmente, mas espera ser convidado a entrar. A preparação adequada é como abrir essa porta completamente, removendo todos os obstáculos que impedem a entrada do Rei dos Reis. Padre Pio viveu intensamente tudo o que ensinava. Suas missas duravam horas não por teatralidade, mas porque ele experimentava de forma mística cada momento da celebração eucarística. Quando chegava o momento da comunhão, ele frequentemente chorava de emoção, pois via e sentia a presença real de Jesus Cristo de uma forma que poucos santos experimentaram. Testemunhas relatam que após a comunhão, Padre Pio permanecia em êxtase místico, completamente absorto na presença divina. Esse exemplo vivo demonstrava a todos ao seu redor o que significa receber Jesus Cristo com a preparação adequada, em estado de graça e com verdadeira ação de graças. O legado de Padre Pio sobre a Sagrada Comunhão continua transformando vidas até hoje. Católicos no mundo inteiro que seguem seus ensinamentos relatam experiências espirituais extraordinárias, curas inexplicáveis e uma intimidade com Jesus Cristo que supera qualquer expectativa humana. Mas para que isso aconteça em sua vida, é necessário tomar uma decisão consciente de abandonar os 3 hábitos que bloqueiam as graças eucarísticas. É preciso coragem para reconhecer que talvez você tenha desperdiçado comunhões preciosas no passado, mas também é necessário ter fé para acreditar que a partir de agora tudo pode ser diferente. A próxima vez que você se dirigir ao altar sagrado, lembre-se das palavras de Padre Pio. Prepare seu coração como se estivesse preparando sua casa para receber o próprio Jesus Cristo. Certifique-se de que sua alma está limpa através da confissão sacramental e, após receber o pão da vida, dedique tempo de qualidade para agradecer e conversar intimamente com aquele que se entregou completamente por amor a você. Quando você fizer isso, não apenas receberá as graças da Sagrada Comunhão, mas se tornará um instrumento dessas graças para transformar o mundo ao seu redor. Como dizia Padre Pio, uma alma que comungou dignamente pode mover montanhas de problemas e abrir oceanos de possibilidades. A Sagrada Comunhão é o maior tesouro que a Igreja Católica oferece aos seus fiéis. Não desperdice mais nenhuma oportunidade de receber Jesus Cristo plenamente. Siga os ensinamentos de Padre Pio, remova os bloqueadores espirituais e prepare-se para uma transformação que superará todas as suas expectativas. Este conhecimento que Padre Pio nos deixou é revolucionário e precisa chegar a mais pessoas. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like para fortalecer nosso canal e ajudar outras almas a descobrirem esses ensinamentos transformadores. Compartilhe esse conteúdo com sua família, seus amigos e sua comunidade paroquial. Nos comentários, conte sua experiência. Você já vivenciou alguma transformação especial após melhorar sua preparação para a Sagrada Comunhão? Sua história pode inspirar e encorajar outros fiéis a buscarem uma vida eucarística mais plena. Lembre-se, cada like, cada compartilhamento e cada comentário ajuda a espalhar os ensinamentos de Padre Pio para mais pessoas que podem estar desperdiçando as graças da Sagrada Comunhão sem nem perceberem. Seja um instrumento de Deus para levar essa mensagem transformadora a quem precisa ouvir. Deus abençoe abundantemente sua vida e que a Sagrada Comunhão seja para você fonte inesgotável de graças e transformação.